Ok, pessoal? Então, aqui é o professor Eduardo Castro e nós vamos agora ao exercício 16. Espero que com o exemplo do exercício 15 você tenha conseguido resolver esta questão. A questão diz assim: 3 resistores de 10, 20 e 30 ohms são ligados em série. Vejamos isto, né? Sempre bom desenhar. Então, o que nós temos? Nós temos 3 resistores. Deixa eu escolher só uma ferramenta melhor aqui. Pronto. Nós temos 3 resistores ligados em série, assim, os 3 ligados em série, a uma bateria, certo? E que diz o seguinte: aplicando-se uma diferença de potencial de 120 volts aos extremos desta associação, então repare que nós temos uma diferença de potencial de 120 volts ligada aos extremos da associação. Ela não está ligada a um resistor em si, mas para a associação inteira. Então, se nós olharmos para o resistor R1, 10 ohms, depois para o resistor R2, 20 ohms, e finalmente para o resistor R3, 30 ohms, nós temos, perdão ali, ficou feinho, nós temos os 3 resistores ligados a 120 volts. Então, para que nós adquirimos um hábito, eu vou colocar aqui um ponto A, e a regrinha diz que eu só altero o ponto se nós esbarrarmos em um resistor. Então, seguimos. Ponto A, ponto A, ponto A, ponto A, ponto A, ponto A. Eu posso colocar o ponto onde eu quiser, desde que eu não troque o pontinho. Ainda é o ponto A. Esbarrei no resistor. Agora eu devo trocar o ponto. Então, ponto B. Esbarrei no resistor, de novo. Ponto C. Esbarrei no resistor, de novo. Ponto D. E eu sigo com o ponto até terminar. Bom, o que esses pontos mostram, né? O ponto A mostra onde está o potencial elétrico, VA. E o ponto D, isso aqui parece um D, né? Ponto D, tão feio aquilo ali. Vamos apagá-lo. Assim, fazer de novo. O ponto D, agora parece um P. Bom, não importa, é um D, tá? O ponto D, ele possui um potencial elétrico VD. E o que está mostrando aqui para vocês? Que a diferença, né, a mudança, a alteração, a diferença de A para D, diferença, vale 120 volts, né, que é a tensão nominal lá na bateria, ó, 120 volts mostrado lá. Ok? Muito bem. Próximo passo agora. Uma vez que é uma série, nós devemos calcular a resistência equivalente. Então, vamos ao cálculo de REC, que é a resistência equivalente do resistor, que substitui todos os resistores associados, mantendo as características. Então, REC na série é dado por R1 mais R2, como agora nós temos um terceiro resistor, mais R3. Então, ficamos com o valor de REC estabelecido em R1 vale 10, R2 vale 20, R3 vale 30, somando estes caras todos aqui, R1 mais R2 mais R3, nós temos um total de 60 ohms. Né? 60 ohms. Bom, qual é o papel dele? Nunca esqueça disso. O papel do resistor equivalente é substituir os resistores associados por um único resistor que mantenha as características da associação. Ou seja, eu posso redesenhar agora esta associação com apenas um resistor, chamado resistor equivalente, que neste caso vale 60 ohms, e que substitui todos os resistores associados. E, portanto, que está entre os pontos A e D. Ó, está entre os pontos A e D. E, claro, ligado na
bateria, né? Por enquanto, eu ainda vou desenhar ela, para que a gente não esqueça que a bateria está ali e que ela oferece lá os nossos 120 volts entre os pontos A e D, certo? A partir daí, aplicamos a primeira lei de Ohm. Diferença de potencial igual a resistência vezes corrente, né? Ou quem verri, né? Como se costuma dizer. No entanto, observe que nós estamos trabalhando com a diferença de potencial da fonte, aqui, né? O AD, lá da bateria, que esse resistor é o resistor equivalente, é o REC, e que, portanto, esta corrente elétrica aqui é a corrente que passa no resistor equivalente e que passa também na bateria, na fonte. Então, esta aqui é a corrente da fonte. Corrente da fonte. Certo? Corrente vai passar, a corrente total do circuito. Próximo passo agora, bom, aplicar. Nós temos 120 volts aplicados em 60 ohms, gerando a corrente da fonte. Isso significa que a corrente da fonte, corrente total do circuito, ela vale 120 dividido por 60, 2 amperes. Bom, e aí vem a pergunta, o que fazer com esses 2 amperes agora? Resposta. Na série, todos os resistores associados possuem a mesma corrente elétrica. Então, a corrente que passa na fonte, ela passa em todos os resistores associados, igual a I1, a corrente no resistor 2 é igual também, e a corrente no resistor 3 é igual também. Então, nós conhecemos a corrente que passa em cada um dos resistores. O que significa isto? Que agora eu posso responder a questão, né? A perguntinha foi: qual a diferença de potencial entre os extremos do resistor 10? Então, nós vamos ao resistor 10. Quem é o resistor 10? É o R1. Vamos ao R1. Olhamos apenas para o R1. Quais são os pontos nos extremos? Ponto A e B. Então, eu quero saber a diferença entre os pontos A e B. O resistor que está entre esses 2 pontos vale 10, é o R1. E a corrente que passa nele é esta aqui, 2 amperes. Então, vamos aos cálculos. A diferença de potencial nos extremos do primeiro resistor, AB, é 10 ohms vezes 2 amperes. Então, essa diferença de potencial vale 20 volts. Por acaso, é o mesmo valor numérico do exercício 15, né? O mesmo valor numérico, mas as questões são diferentes, certo? Espero que tenham entendido. Então, nos vemos num próximo vídeo, num próximo momento, e fiquem bem. Até a próxima.